Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora com o advogado Paulo França. Ele está aqui no estúdio para responder às suas perguntas. É só ligar para a TV Integração. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos às perguntas, que tem muitas, viu? De quem é a responsabilidade de pagar a taxa de condomínio? Ora, geralmente, a responsabilidade, por se tratar de uma obrigação chamada próprio terreno, então seria do proprietário. Mas no contrato de locação, aí geralmente tem a cláusula falando que a obrigação seria do locatário. Mas no caso de for na justiça, para decidir quem que pagaria, então, aí sobraria para o proprietário, porque é uma obrigação do proprietário. Nada impede também que esse proprietário, então, depois entre com uma chamada ação regressiva para cobrar essa taxa do locatário. O condomínio responde por bens deixados dentro do carro no estacionamento? Em regra geral, não, porque o condomínio não responde. Agora, no caso, se tiver previsto expressamente na convenção do condomínio essa obrigação, aí sim. Mas, por regra geral, não responde. Mesmo que tenha porteiro 24 horas, aí fica com essa aparência de que o condomínio teria que responder. Até porque, normalmente, quem responde por um condomínio síndico é uma pessoa física, né? Não é uma empresa, né? Em alguns casos, né? Sim. Se bem que tem também nos condomínios, né, a administradora e o síndico. Então, a administradora, ela é uma empresa geralmente capacitada, é altamente conhecedora dessas obrigações, direitos e deveres dos condôminos, e tem o síndico, que geralmente é um morador e pela regra geral, proprietário. Nada impede também que seja um locatário, o síndico. E até pessoa estranha também, é possível também ocorrer de ser eleito síndico. O João Francisco, do bairro Danilo Passo, ele quer saber se quando o apartamento fica fechado, sem morador, se o proprietário é obrigado a pagar o condomínio. Com certeza. Essa obrigação continua correndo em obrigação do proprietário. Tem mais uma pergunta aqui do Vanderlei, do Niterói. Ele quer saber para que serve o fundo de caixa arrecadado nos condomínios. Esse fundo de caixa, ele é de ordem prática justamente porque, às vezes, o condomínio, é normal que o síndico queira economizar ao máximo esse valor da taxa para não sobrecarregar os moradores. Então, aí, geralmente, ele cobra aquela taxa no valor correto, a conta de pagar as contas. Mas aí pode ocorrer uma despesa extra que não estava programado, e então fica naquela dificuldade. Quem é que vai pagar aquela despesa urgente que não estava programado? Então, para maior tranquilidade, principalmente do síndico, né, que fica nesse aperto, aí então é possível que se faça essa cobrança extra. Mensalmente já cobra um valor extra para poder ficar chamado de fundo de caixa, para suprir essas eventuais emergências. No caso de uma pintura externa ou na área do condomínio, né, a responsabilidade é de quem? Do locatário ou do proprietário? As chamadas despesas estruturais, que seria pintura externa, alguma coisa na coluna, né, de manutenção relativa ao próprio edifício em si, então essa despesa ela seria do proprietário. Agora, as despesas normais chamar despesas de consumo, água, de rateio, lâmpada, justamente, né? Água, lâmpada, material de limpeza, a próprio salário da faxineira, o salário do porteiro, a energia elétrica que consome o elevador. Então, isso tudo já é obrigação dos usuários. Então, aquelas pessoas que de fato, né, têm a chamada posse direta, que mora no local, aí então essas seriam obrigações deles de pagar. Pois é, esse é um outro assunto bem polêmico, os animais, o barulho. A gente continua com o MGTV Responde. Você pode mandar a sua pergunta. O nosso entrevistado é o Paulo França, ele que é advogado. Tem exatamente uma pergunta da Laura, do Centro de Divinópolis, sobre esse assunto. Ela quer saber se a criação de animais em apartamento depende das normas do condomínio e se tem alguma lei que proíbe em algum momento que não se pode ter animais. Olha, geralmente, por regra, praticamente nós poderíamos generalizar que toda a convenção do condomínio proíbe os animais em unidades autônomas. Mas como já foi dito aí nessa própria reportagem que foi passada, predomina o bom senso. Então, se o animalzinho não está prejudicando, não está perturbando os demais moradores, então nada impede que ele permaneça no condomínio. Na jurisprudência, né, que são casos concretos
que já se passaram pelos tribunais, então ela é nesse sentido mesmo. Então, há de haver bom senso das duas partes, tanto de quem tem o cachorro, de quem está reclamando por reclamar. Então, no caso, o que predomina é se o animal não está incomodando. Se a pessoa reclamar, então ele tem que provar de que o animal está ocorrendo algum tipo de incômodo, que está atrapalhando a boa convivência, a moradia das demais pessoas. Aí se torna fundamental a participação em reuniões de condomínio e convenções, porque você tem que estar presente para ver se concorda ou não, porque se foi aprovado ali... Justamente. Aprovado. E tem também a questão, né, que no condomínio tem a convenção do condomínio e tem o regimento interno. Então, também, nesse regimento interno, dependendo do caso concreto, pode prever também, com mais especificação, essa questão da convivência dos animais. Então, no caso específico de determinado edifício. Pois é, tem uma pergunta da Juliana aqui, ela diz que mora em um condomínio que não tem regimento interno. Na convenção, não falou sobre o uso de vagas. Qual a forma correta de demarcar a vaga? Ela diz que tem tido vários problemas com o vizinho que estaciona o carro de forma errada e em qualquer vaga. É isso aí, então tem que tomar a iniciativa para convocar uma Assembleia Geral para poder resolver esse problema. Então, senta-se em uma Assembleia Geral devidamente convocada e vão resolver esse problema de ordem concreto lá. E depois, futuramente, talvez seria demarcar essas vagas e estabelecer esses problemas. A pergunta da Dalila de Arcos. Se o morador se negar em pagar o condomínio, o que deve ser feito? Ele pode responder judicialmente também? Essa é uma pergunta interessante, porque se ele não pagar, e ele sendo proprietário, aí ele pode responder na justiça, numa ação de execução em que é proposta pelo próprio condomínio, e a própria unidade autônoma dele, o apartamento, se for o caso, pode ser vendido em asta pública para poder pagar essa taxa. E aí tem até aquela questão, mas a lei, né, da impenhorabilidade do bem de família, o único imóvel? Mesmo assim, a jurisprudência tem entendido de que, nesse caso, se trata de uma obrigação própria terreno, obrigação da própria coisa. Então, aí, essa obrigação está sendo gerada do próprio apartamento. Então, surgiu esse débito, que ele não pagou, o apartamento pode ser vendido em asta pública para poder solver esse débito. Vanderlei do bairro Niterói diz que paga taxa bancária, taxa de envelope e várias outras taxas cobradas pela administradora do condomínio. Se isso não estiver no contrato, ele pode pedir o reembolso disso? Ele não é obrigado a pagar essas taxas extras? Olha, geralmente, essa obrigação, se realmente ocorreu essa despesa, então a administração pode cobrar tudo. Então, ela faz uma planilha, mostra através dos comprovantes de que a despesa houve, e se houve a despesa, então ela é rateada para todos os condôminos. A Manuela do Centro quer saber a quem recorrer quando o apartamento estiver vazio. Por exemplo, se o proprietário pôs ele na locadora, está vazio, o proprietário também não quer assumir a dívida da taxa de condomínio. A locadora tem que assumir essa taxa ou é do proprietário? Não, a obrigação é do proprietário. A obrigação é do proprietário pagar a taxa de rateio mensal do condomínio. Uma telespectadora que não quis se identificar. Ela disse que mora em um prédio e que todos os apartamentos são do mesmo dono. A esposa do proprietário é a síndica, porém ela não mora no prédio. Isso pode? Não tem nada demais, porque a lei prevê que se não houver pessoas, proprietários, o ideal seria um proprietário que mora no prédio. Mas se não tiver proprietário que mora no prédio, nada impede que o inquilino seja síndico ou até mesmo que se contrate uma terceira pessoa para ser síndico do edifício. Deve ser aprovado, obviamente, pela Assembleia Geral devidamente convocada pelos condôminos. Como que funciona a lei do silêncio em condomínio? A lei do silêncio ela é uma lei autônoma, né? E no condomínio prevalece uma coisa que chama bom senso. Então, se esse incômodo ocorre esporadicamente, então, pelo bom senso, os demais moradores devem tolerar, porque é uma convivência muito próxima, né? Uma unidade autônoma próxima da outra. Então, aí sempre tem os ruídos inerentes realmente de uma lida doméstica. E aí, agora, se esse ruído ele acontece rotineiramente, com muita frequência, depois das 22 horas, aí então, obviamente, que o incomodado pode fazer uma reclamação para o síndico
E se o síndico não tomar as devidas providências, aí esse prejudicado pode até propor uma ação na justiça. É uma ação de preceito combinatório que o juiz arbitra uma multa diária até que aquele incômodo cesse. Essa ação até é chamada ação de dano infecto pela doutrina. Só para encerrar bem rápido, João Estevo do bairro Bom Pastor. No caso do condomínio, quando a água é cobrada junta, né? Mas um sempre gasta menos do que o outro, né? Existe uma forma de separar e cada um pagar a porcentagem correta? Não, na prática, geralmente isso não ocorre, porque existe até nos edifícios modernos que já estão colocando os medidores, né, de água separado. E os relógios também, medidores de energia elétrica. Quando no edifício tem esses medidores separados, quando tem o gás encanado também tem como, às vezes, colocar medidores separados. Mas como não tem como separar isso, então essa conta ela é rateada na proporção das unidades autônomas. Não tem como. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Nada, e uma boa tarde. Prazer foi meu.